Câncer. Olá, se você é do signo de Câncer e pediu por um sinal, não pula porque esse vídeo é o seu sinal. Eu sou a Loba e se você se conectou com a minha energia, não foi por acaso. Essa é uma leitura referente ao mês de maio para o signo de Câncer. Porém, entretanto, todavia, eu gosto sempre de lembrar que se o vídeo apareceu para você, não foi por acaso. Fica até o final, pode ser que tenha alguma mensagem aqui para você ou para alguém que você goste, né? E você precise ser o mensageiro. Então, bora lá. Câncer. Deixa eu só mudar o anel aqui que tá difícil de embaralhar com ele. Câncer, maio. Por favor. Nessas leituras de maio, eu tô separando em áreas, né? A gente começa com os sentimentos, depois a gente vai para os pensamentos, depois a gente vai para as finanças e depois para as ações, né? As atitudes que podem ser tomadas durante o mês, tá bom? Bora lá, Câncer, por favor, sentimentos. O que eles precisam saber sobre a vida afetiva, amorosa, o campo emocional. Peço licença aos seus guias, peço licença aos meus guias, para fazer o acesso aos instantes sagrados do povo de Câncer. Por favor. Uma carta. 5 de espadas, conflito. 5 de espadas. Que coisa. O 5 de espadas é uma carta que pode falar de conflito, briga. Só que como a gente tá falando aqui de sentimentos, eu sinto que pode ser um conflito emocional, sabe? Um conflito interno mesmo. Porque o 5 de espadas, ele pode falar de briga mesmo, né? De você estar ali no meio de um... Não me vem, acredita? Eu sei que ele tem essa sensação de conflitos externos também, mas essa carta não tá me falando isso. Não tá me falando isso. Tá me falando mesmo de uma perturbação mental. Inclusive, você vê que o rapaz dessa carta, ele tá com um passarinho, né? Os pássaros nesse baralho, eles representam os nossos pensamentos. Então é como se você estivesse aí remoendo alguma coisa na sua mente, sabe? Alguma coisa que alguém te disse, ou que você disse pra alguém, alguma atitude que você tomou, de repente, de ter se afastado de alguém. Logo depois, a gente vem com um Ás de Ouros. O Ás de Ouros, ele fala sobre o início de novas questões materiais, né? Novos projetos, Qual que é a terceira carta? Pajem de espadas. Bem específico aqui. Vou mostrar as 3 pra vocês. Então, a gente tem um 5 de espadas, um Ás de Ouros e um Pajem de espadas. O que eu tô sentindo aqui, deixa eu fazer a foto da capa. O que eu tô sentindo aqui, canceriano? Sempre tem, né? Tem que dar o close, entendeu? O que eu sinto aqui com essas 3 cartas é como se você tivesse tido um impulso, um pouco imaturo, né? Mas um impulso aqui, de se retirar de uma situação e iniciar em outra. Tipo, eu tava naquele determinado emprego e aquele emprego me trazia muita satisfação pessoal, eu era muito feliz trabalhando ali, mas eu não recebia muito dinheiro. Então eu troquei, fui pra um lugar onde eu recebia mais dinheiro, mas um lugar que me causa infelicidade, entende? Estar ali, mas os 2 lugares têm seus desafios, convenhamos, né? A falta de dinheiro também causa uma angústia emocional, a nossa saúde mental, querendo ou não, no século que a gente vive, tá intrinsecamente ligada à nossa capacidade de fazer recursos, né? Produzir recursos ali. Até pra gente poder manter moradia, alimentação, saúde, educação, cultura, lazer, a gente precisa do recurso financeiro. E aqui, nessa primeira situação, eu sinto que você tinha
essa insegurança financeira. E na segunda situação, você tem uma segurança financeira maior, mas você tem mais dor de cabeça. Você não se sente satisfeito. Você não se sente preenchido, não se sente cumprindo um propósito, entendeu? É como se você estivesse fazendo só pelo dinheiro, mas e aí? Entende? A gente precisa de dinheiro sim, mas e o nosso legado? E o que você tá fazendo aqui nessa terra? Entende? A nossa alma, os nossos sentimentos, eles também são importantes. Não que o dinheiro não seja, mas é importante que você tenha, assim, orgulho do que você faz, entende? Que você olhe pra trás e fale assim, caramba, que bom que eu me dediquei a isso, né? Porque o dinheiro vai embora, dinheiro a gente faz, usa e vai. Agora, o nosso legado, os passos que a gente dá na Terra, eles ficam pra sempre. E aí, o que que você fez? Entendeu? Tem um conflito emocional aqui, cancerianos, e no fundo do maço, a justiça. É claro que não sou eu quem vai dizer pra vocês o que é melhor pra vocês, né? Porque cada um tem uma realidade diferente. E aqui a gente tá falando de uma leitura coletiva. Só Deus sabe quantas pessoas vão assistir isso aqui, né? Eu tenho vídeos que tem 10 visualizações, assim como eu tenho vídeos que tem 3.000 visualizações. Então a gente nunca sabe com quantas pessoas a gente vai estar lidando. A grande questão aqui é que você precisa parar e analisar a sua vida, canceriano. Claro, se você quiser também fazer uma leitura particular, ver a sua energia mesmo, o contato vai estar na descrição, tá? Mas é isso, você pode sempre fazer essa autoanálise ali do que vale a pena pra você, o que é que você tá construindo, se você se orgulha. Caiu uma carta. Rainha de Ouros. Tá vendo? Não se trata só de fazer recursos, sabe? Se trata do caminho que você tá trilhando e da sua felicidade. Então é muito importante, sim, que você goste do que você faz, até porque a gente tá falando do nosso tempo. Se você tá vendendo seu tempo para outra pessoa, você tá ali vendendo seu trabalho, é como se você alugasse o seu tempo, entende? Então nada mais justo que você se sinta feliz onde você tá. Caramba, tá soltando mesmo, deixa eu arrumar. Enfim, vamos lá. Para os pensamentos do canceriano agora. Pensamentos. Câncer, por favor. Cartas. 4. Vou virar uma a uma, tá? Primeira carta, um 4 de paus. Mais uma vez entrando nessa questão da construção, sabe? 4 de paus nesse baralho, você vê que as pessoas estão ali trabalhando, como se fosse trabalhando num circo, né? Tem um circo atrás, essa menina tá com o... esqueci o nome desse instrumento, a outra tá dançando. Mas elas estão trabalhando, né? Uma estrutura aqui. A gente tem ali uma tenda atrás, né? Que mostra essa questão de um local onde elas praticam, exercem esse projeto, mas elas estão felizes, entende? E o 4 de paus, ele também mostra essa questão da estrutura, mas é como se estivesse na metade do caminho. Tá difícil, viu? Eu montei esse cenário antes de começar a gravar. Sempre assim, eu monto, aí quando eu inicio a gravação ele começa a cair. Eu não posso pregar nada aqui, eu tenho que colar. E aí quando cola, não cola, cola, né? Cola. Enfim, tem essa questão da estrutura, porém o 4, ele é como se fosse metade do caminho, né? Porque a estrutura mesmo no tarô, ela é representada pelo número 8. É sempre um momento em que a estrutura já deu frutos, né? Porque o fruto da estrutura, ele se inicia no 7. Como se fosse mais ou menos isso, né? A gente planta, o 4 é como se o 2 fosse a semente, né? O 3 é o nutriente, a terra. O 4 é a semente germinando.
E aí o 7 é quando começa a florescer, a nascer essa semente. E o 8 é quando ela estrutura, ela tem uma base, né? E aí o 10 é o momento em que você colhe os frutos dessa estrutura. Mais ou menos isso, assim. Eu tô pensando em começar a fazer uns vídeos aqui de algumas aulas de tarô gratuita e fazer um e-book. Vamos ver como é que vai ser. Comentem aqui pra mim se vocês têm interesse também de aprender mais sobre o tarô, porque eu tenho sentido muito forte, assim, de ensinar, mas é complexo, né? São 78 cartas e cada uma delas tem uma técnica diferente, dependendo da posição que cai na mesa, enfim. Dependendo do baralho também. Tá, a segunda carta foi a Rainha de Ouros de novo. Sabe o que eu sinto? Que a Rainha de Ouros, ela é maternal, ela cuida, ela nutre. E a gente tem aqui uma semente germinando, né? Eu sinto que tem uma ideia aí na cabeça de vocês, cancerianos, que vocês querem muito colocar pra fora, mas talvez tenham algum tipo de medo, um receio de não dar certo. Sabe? De repente vocês querem se jogar no mundo, sei lá, botar a cara no sol, mas tem medo de serem rejeitados. Sei lá, começar a gravar ou abrir a sua própria empresa, começar o seu empreendimento, mas tem algum tipo de medo aqui. Medo de não dar certo? Não. Acho que é o contrário, né? Porque só tem carta boa na mesa. A gente tem um 4 de paus, uma rainha de ouros, o sol e o 6 de ouros. Eu sinto que vocês estão com medo de dar certo. É o contrário. Mas isso existe, tá? Não é nada assim, nossa, fora do normal, não. Por quê? Existe uma humildade, né, na alma humana, na nossa descendência, principalmente quando nós viemos de famílias muito humildes, né? Existe essa questão de, poxa, como assim? Meus avós não conseguiram chegar muito longe, meus pais tiveram que ralar igual cachorros pra ter a vida que tiveram. E eu, que sou eu, pequeno que sou, no meu lugar, vou ter uma vida fácil, vou conseguir estruturar uma coisa com alegria, com leveza, que vai me render dinheiro, que vai me render tudo o que eles não tiveram. Não, eu tenho que honrar os meus pais e os meus avós na miséria, no sofrimento. Não tem. Tá? Você pode sim honrar os seus pais, os seus avós, tendo mais do que eles puderam. Entende? Eles fizeram até onde eles puderam fazer. E você vai fazer até onde você pode, que ainda assim vai ser mais, entende? Os seus pais fizeram mais do que os seus avós. Por quê? Porque eles já iniciaram de onde os seus avós pararam. E você vai iniciar de onde os seus pais pararam. Seus filhos vão iniciar de onde vocês pararam. Então, mais do que a honra aos nossos ancestrais de querer estar sempre próximo ao que eles alcançaram, nós temos também que honrar os nossos descendentes, pensando que eles vão iniciar de onde a gente parar. Então a gente precisa parar o mais longe que a gente conseguir para que eles possam chegar ainda mais longe, entende? Você alcançar mais do que os seus antepassados não é uma desonra. Na verdade, é honrar eles. Vai secando a garganta enquanto a gente fala. E tem aqui uma possibilidade enorme de sucesso para vocês, e vocês sabem disso. Tá? Se isso aqui tá na mente de vocês, imagina o que não pode estar na matéria. Na cabeça de vocês, vocês já sabem como fazer, vocês já sabem o que fazer, como estruturar, vocês têm experiência o suficiente aqui para fazer o seu próprio negócio, para administrar a sua própria empresa. Olha, eu posso até estar me conectando com um grupo de cancerianos que fazem isso para outras pessoas, mas aqui com a Rainha de Ouros, o Sol, 6 de Ouros e o 4 de paus, o 4 de fogo,
Eu tô falando aqui com pessoas que têm essa capacidade de estruturar, entende? E provavelmente você já estruturou pra várias outras pessoas. Por que você tá com medo de estruturar pra você? Sabe? Faz por você o que você faz pros outros. Assim, só nessa viradinha de chave, você já muda a sua vida. Só que precisa ter coragem de dar certo, entendeu? E a coragem de dar certo, ela é mais preciosa do que a coragem de dar errado. Porque se a gente parar pra pensar, um cientista, por exemplo, quando você vai testar alguma coisa, você vai testar 10 vezes, 9 vão dar errado, pode ter certeza. E não só um cientista, mas um empresário, qualquer um, gente, que tente. Eu sempre conto isso pra vocês. Não existe nada que a gente comece do zero, que do zero já funciona. Não existe. Tá? O meu canal de tarô, eu não tenho medo de começar do zero por isso. Eu não tenho medo de chegar aqui e ter 10 pessoas me assistindo, porque foi assim que eu comecei lá no TikTok. Lá no TikTok eu comecei com 5, 10 pessoas me assistindo, ninguém curtia. Até o momento em que hoje eu tenho 40 mil seguidores. São 40 mil pessoas que me assistem, que esperam a leitura do seu signo, que quando eu entro em live interagem, conversam comigo, que contratam o meu trabalho, que fazem consultas particulares, que fazem terapia, hipnose comigo, entendeu? Mas foi uma coisa que eu comecei do zero. E assim, também sempre conto que eu sou social media há mais de 10 anos. Eu sou formada em marketing, mas eu precisei achar aquilo que desse certo, entendeu? O tarô, então, eu leio o tarô desde 2014. Mas eu demorei muito pra começar a ler tarô pra outras pessoas. Só um minutinho. Por muito tempo, eu acreditei, assim, sei lá por quê, que trabalho espiritual não era trabalho. Porque o que a gente faz para a espiritualidade precisa ser caridade, precisa ser de uma entrega genuína, não pode ser cobrado. Eu acreditava nisso. E ainda tem um determinado lado de mim que acredita que é por isso que eu produzo vídeos para as redes sociais, entendeu? Por isso que eu faço leituras dos signos e me empenho tanto nisso. Porque apesar das redes sociais em algum ponto pagarem, elas não pagam desde o início, né? Não é desde o primeiro dia. Por exemplo, eu tenho aqui já quase 430 vídeos nessa rede, todos foram feitos de graça. São mais de 400 leituras gratuitas antes de sequer começar a pensar em ser paga. E ainda nem tô perto disso. Mas é um prazer. Eu faço de coração, eu faço porque eu sei que, sim, o trabalho espiritual pode ter um retorno financeiro, pode e deve, até porque existem outras coisas que não são gratuitas, né? Vela, altar, baralho, tudo, né? Tudo que a gente precisa para produzir esse trabalho, ele vem de recursos financeiros. Mas, ao mesmo tempo, que eu posso também fazer uma parte como contribuição voluntária e uma outra parte como trabalho. Então, assim, tem um equilíbrio, tem um meio termo para você encontrar a sua possibilidade ali, independente do nicho que você trabalha. A grande questão é você fazer de coração. Se você faz essa entrega de verdade, e tem uma coisa que minha mãe sempre fala que é muito importante, se você entrega o tipo de serviço ou produto que você compraria, melhor ainda. É assim que você dá certo, sabe? Eu mesma, gente, eu comecei a fazer esses vídeos porque eu assistia muito, muito. Inclusive, na época que eu trabalhava com outras coisas, quando eu tava produzindo meu filme, eu entrava nas leituras de tarô, eu sempre entrava no Pix de doação da pessoa e fazia alguma contribuição, porque, pô, eu sinto, né, a pessoa tá lá se dedicando, entregando aquilo pra gente, e mesmo que a plataforma pague, ainda assim, sabe, não custa nada a gente fazer uma contribuição também. Eu pelo menos, penso assim, né? Então, é isso. Se joga. Agora vamos lá. Pra vida financeira de câncer, por favor. Câncer.
finanças, recursos. Oito de copas. Deixa as outras duas viradas. Caiu no chão bloqueada. Vou deixar ela bloqueada na mesa. Mas vamos lá. A gente tá começando aqui com 8 de copas, que me traz essa sensação de que a sua vida financeira tá diretamente ligada com a sua vida sentimental, tá? O amor é um fator na sua vida financeira agora. Página de copas, aqui caiu bloqueada, é o Ás de espadas. Eu sinto que vocês estão precisando falar com alguém. E no fundo do maço tem um 4 de ouros aqui, que traz essa sensação de apego. Tem alguma coisa aí que aconteceu na vida material de vocês que tá bloqueando uma ideia, tá? Uma grande ideia que vocês precisam ter, esse insight mesmo, sabe? Você vê essa carta aqui, é como se fosse um insight chegando na mente dela. Muito boa essa representação, inclusive. Só que ela tá bloqueada, ela caiu assim. E é como se esse insight estivesse sendo bloqueado por alguma atitude imatura. Lembra que a gente falou lá no começo, no sentimento? De uma atitude impulsiva que vocês tiveram? Aqui a gente tem um página de copas. E esse insight, ele tá sendo bloqueado porque o seu coração quer que você reveja isso que aconteceu. Talvez, se você precisar conversar com a pessoa, ou com o local, a empresa, seja lá o que for, aonde aconteceu esse conflito, essa atitude, conversa, fala, sabe? Agora, se estiver espelhada, se você passou por uma situação em um local com alguém que foi impulsivo, que foi imaturo com você, e você está esperando um desfecho para essa situação, não espere, tá? Segue sua vida em paz. Se você pode fazer alguma coisa a respeito, faça. Se você não pode fazer nada a respeito, já tá resolvido. Beleza? Vamos lá para as atitudes. O que vocês poderiam fazer para melhorar o mês de maio? Meu nariz tá entupindo super na leitura de vocês, gente. Não sei se vocês estão gripados, com algum problema de rinite. Pode ser que vocês venham a ter, tá? Respiração, se eu não me engano, pulmão, né, tá ligado à raiva. Tristeza. Raiva não, raiva é fígado. Tá ligado à tristeza. Vocês podem estar se sentindo meio depressivos. Cavaleiro de espadas, 3 de copas e cavaleiro de paus. Os amantes. Aqui tá pedindo pra vocês tomarem uma atitude impulsiva em relação a um grupo de pessoas, tá? Então, se você teve uma atitude impulsiva no começo, que foi um pouco mais imatura, né? Mais impensada, pode ter agido aí na emoção, no calor do momento, que foi pro lado negativo, tenha essa atitude pro lado positivo, entende? Pega esse fogo dentro de você, essa força de vontade de ir, correr e falar alguma coisa pra alguém e vai. Pega sua motinho e sai. Gente, a justiça tava escondida atrás do cavaleiro de espadas. Precisa, tá? Você precisa tomar essa escolha no mês de, tomar essa decisão no mês de maio. E é isso que eu tenho pra vocês, cancerianos. Se te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, seu comentário como forma de gratidão. Manda esse vídeo pra alguém também que pode estar precisando. Indica o canal da Loba Lua pra outras pessoas. E é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo, né? Batemos os 1000 inscritos, agora precisamos de visualizações, precisamos de horas assistidas. E mais informações estarão aqui na descrição do vídeo.
assim como consultas particulares. Eu tenho alguns horários disponíveis ainda. E é isso. Amo vocês, gratidão. Até a próxima.